Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aventura aqui no Odisseia Textual. É isso aí. Hoje, a gente vai mergulhar num clássico da literatura. Que até hoje. Que continua, né? Mais de 130 anos depois, continua fascinando a gente o Magic e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. E a gente se preparou, olha, um material incrível para te guiar nessa jornada. É verdade. A gente tem trechos da própria obra. Claro. Claro, né? E também uma introdução super completa e escrita pelo Robert Mahon. Isso. Que é um especialista em literatura gótica. Essa obra, ela coloca a gente frente a frente com a dualidade humana. Essa dualidade. Personificada no respeitável Dr. Jekyll. E o seu lado obscuro. É assustador, Mr. Hyde. Mas se preparem, porque a história vai muito além de uma simples batalha entre o bem e o mal, né? Sim, com certeza. O médico e o monstro é um reflexo das angústias da sociedade vitoriana e das teorias científicas que fervilhavam na época. É verdade. E já de cara a gente se depara com uma cena de arrepiar, né? Enfield, que é primo do Utterson. Sim. Testemunho Hyde atropelando uma menina. Meu Deus. Ele descreve, né, a frieza do Hyde, a forma como ele simplesmente passa por cima da menina. Como algo horripilante, assim, de gelar o sangue. Nossa. E para piorar, a forma como ele paga a família da vítima. Pois é. É mínimo bizarro. Você consegue imaginar essa situação? Imagina o desespero da família, né? Nossa. Vendo essa figura passando por cima de uma criança. E aí que entra em cena o Utterson, né? Utterson. Nosso advogado e detetive amado. Ele fica investigador. Perturbado com essa história. Claro. E com a ligação do Jekyll com esse tal de Hyde, né? Ele fica encucado com isso. Porque ele sabe. Ele já desconfia. Que o Jekyll é um cara bom. Respeitado, né? E de repente ele tá envolvido com uma figura sombria. Misteriosa. Sombria. E aí ele começa a investigar, né? Ele vai atrás de pistas. Examina o testamento do Jekyll. Isso. E se depara com descrições do Hyde, que são no mínimo perturbadoras, né? Realmente a descrição é bem estranha. Bizarra, né? Mas por quê? Essa pergunta. Por que o Jekyll protegeria alguém como Hyde? Essa pergunta não sai da cabeça do Utterson. E confesso, da minha também. Ei, Alan Jekyll deixa tudo pro Hyde, caso algo aconteça com ele. Qual será o motivo por trás disso? O que intriga é justamente essa necessidade do Jekyll em proteger o Hyde. É como se ele tivesse um interesse enorme em manter a reputação do seu lado obscuro intacta. Mesmo que ele cometa atos terríveis. E a gente começa a entender que tem muito mais coisa por trás dessa relação do que aparenta. Seria como se o Jekyll estivesse tentando controlar algo que está além do seu alcance. Uma força obscura. Você não acha que ele próprio desencadeou? Exatamente. Essa tentativa de controle, essa repressão, está ligada aos costumes e medos da época vitoriana. A sociedade exigia uma conduta impecável. E qualquer desvio era visto como uma ameaça. Imagina a pressão que o Jekyll sentia para manter as aparências. E essa pressão, essa busca pela respeitabilidade a qualquer custo, pode ter sido que alimentou a criação do Hyde. Certo? É como se o Jekyll precisasse liberar seus impulsos mais obscuros. Aqueles que ele reprimia com tanto afinco. E é aí que a história se conecta com o contexto científico da época, né? Exato. Teorias como a evolução em antropologia criminal estavam em alta, né? Isso. E a ideia de atavismo, a de que criminosos seriam como um retrocesso a estágios mais primitivos da evolução. Era bastante popular. Era uma teoria que tentava explicar o comportamento criminal. Ou seja, o Hyde seria visto não só como imoral, mas também como uma espécie de ser humano menos evoluído. É como se ele representasse essa faceta primitiva que a sociedade tentava reprimir a todo custo. É como se ele representasse tudo aquilo que eles temiam. Exatamente. O próprio Jekyll descreve o Hyde com características simiescas, animalescas. É como se ele fosse a personificação dessa parte instintiva e selvagem
que a sociedade vitoriana tanto temia. Nossa, e essa transformação do Jekyll no Hyde é um dos pontos mais fascinantes do livro. Com certeza. Você não acha? É um dos pontos altos da narrativa. No começo, o Jekyll se sente fascinado pela possibilidade de se libertar das amarras sociais. Mas, aos poucos, ele perde o controle. O Hyde vai tomando conta. O Hyde fica mais forte, dominante, e o Jekyll se vê preso num ciclo de horror. Ele se torna refém Do qual ele não consegue escapar. da sua própria criação. É um ciclo vicioso, um processo de degradação, Totalmente. que o consome por dentro. O Jekyll se torna refém da sua própria criação. Certo. E a gente sente o desespero dele a cada página. Sim. Sabe o que é mais interessante? Tudo isso é contado de forma fragmentada, com o que a gente chama de narradores não confiáveis, o que aumenta ainda mais a sensação de mistério e suspense. Exatamente. Interessante você falar sobre narradores não confiáveis. Pois é. Isso faz com que a gente questione tudo o que lê, né? É verdade. Afinal, podemos confiar totalmente no que o Enfield viu. Ou será que a percepção dele foi distorcida pelo medo e preconceito? A gente fica na dúvida se ele realmente viu o que ele viu. Ou se a mente dele. E a mente dele Criou. pode ter pregado peças Cria uma imagem. distorcida da realidade. Exatamente. As aparências enganam. Os segredos se acumulam. A gente não sabe em quem confiar. E a gente fica preso nessa teia de dúvidas, É verdade. querendo desvendar cada nó, entender a complexidade da mente humana. E essa teia, essa complexidade, não se limita ao Jekyll. Não, Ela reflete a própria sociedade vitoriana, não é? com certeza. Por um lado, temos essa fachada de moralidade, de respeitabilidade, mas por trás dela se escondem segredos, desejos reprimidos, hipocrisia. É como se o Hyde estivesse presente em cada canto daquela sociedade, pronto para emergir a qualquer momento. Como se o Stevenson estivesse dizendo: olhem para vocês mesmos. Será que não existe um pouco de Dr. Jekyll e Mr. Hyde em cada um de nós? Nossa, que interpretação incrível. Pois é. Realmente nos faz pensar sobre a nossa própria natureza humana, né? Será que somos todos capazes de atos terríveis? É a pergunta que fica. Se as circunstâncias permitirem. Exatamente. É essa a genialidade do livro. Ele nos leva a questionar não apenas as ações dos personagens, mas a nossa própria natureza. É verdade. Ele nos faz pensar sobre os limites entre o bem e o mal. Sim. Sobre o que nos torna humanos. É uma obra. Realmente, o médico e o monstro. Atemporal. É uma obra que nos deixa completamente instigados. Uma história que, mesmo depois de tanto tempo, continua tão atual, tão relevante. É verdade. E para te ajudar a desvendar os mistérios dessa obra-prima, você encontra o link para eu achar o livro no primeiro comentário fixado. Isso aí, aproveita. Vale a pena a leitura. Com certeza. E não deixe de acompanhar a próxima parte do nosso mergulho em O Médico e o Monstro. Isso! Aqui no Odisseia Textual. A gente volta já. Onde a gente vai explorar ainda mais esse universo complexo e fascinante. É isso aí. Até lá. Até. E essa dualidade, essa luta constante entre o bem e o mal se manifesta de forma muito interessante na própria estrutura da narrativa. A gente acompanha a história por meio de diferentes perspectivas. Como se fosse um quebra-cabeças que vai se formando aos poucos. É como se a gente estivesse investigando o caso junto com o Utterson. Exatamente. Cada novo relato, cada nova pista, nos aproxima um pouco mais da verdade sobre Jekyll e Hyde. Sim. E por falar em diferentes perspectivas, a gente tem também o Dr. Lanyon, que entra na história como uma espécie de contraponto ao Jekyll. Exatamente. O Lanyon, ele representa a ciência tradicional, a razão, o método científico rigoroso, enquanto o Jekyll se aventura por caminhos mais obscuros, né? Explorando os limites da natureza humana e da própria ciência. E essa divergência de ideias, essa colisão entre a ciência tradicional e a experimental, leva a um rompimento entre eles. É quase como se o Lanyon representasse a consciência moral e científica da época. Enquanto o Jekyll simbolizasse a ambição desmedida, a busca pelo conhecimento a qualquer custo. Isso, a busca pelo proibido. E o interessante é que a gente só descobre a verdade sobre o caso. Por meio dos relatos deixados pelo Lanyon e pelo próprio Jekyll. Verdade. É como se eles estivessem nos entregando as peças finais do quebra-cabeça, né? Nos dando a chance de montar a história completa
e tirar nossas próprias conclusões. Exatamente. E é aí que a gente se depara com o horror da transformação. Nossa, transformação. Não é? No início, o Jekyll até se diverte com a possibilidade de se tornar Hyde, de se libertar das responsabilidades, das convenções sociais. No começo parece até divertido, né? Quem nunca quis se livrar das responsabilidades por um dia. Mas a transformação do Jekyll é assustadora. Mas essa aventura logo se transforma num pesadelo. A descrição da metamorfose é de arrepiar. Nossa! Sentimos a agonia. A dor física e psicológica que ele experimenta. Aí a gente sente. E essa agonia só aumenta. A cada vez que ele se transforma. Mostrando como o Hyde está se tornando mais forte, mais dominante. E o mais assustador é que a transformação não se limita ao aspecto físico. Não vai muito além disso. O Hyde, ele representa a liberação dos impulsos mais obscuros do Jack. A sua maldade, sua crueldade. E essa liberação é como uma avalanche. Nossa. Destruindo tudo em seu caminho, inclusive o próprio Jekyll. E a gente acompanha essa degradação moral do Jekyll com uma mistura de horror e compaixão, né? Sim, é uma sensação. Afinal, ele é vítima da sua própria ambição, da sua busca desenfreada pelo prazer e pela liberdade. Ele se torna um escravo da sua própria criação. Sem dúvida. E essa busca, essa ânsia por transcender os limites da natureza humana é um dos temas centrais da história. O Jekyll representa a face sombria da ciência, aquela que se deixa seduzir pelo poder. E se esquece da ética. Nossa! Ele se torna um símbolo dos perigos da ambição desmedida. E o mais interessante é que o Stevenson não nos dá respostas fáceis, né? Não, ele deixa a gente... Ele nos apresenta a complexidade do caso, as diferentes perspectivas, as contradições, e nos deixa a tarefa de tirar nossas próprias conclusões. Isso aí. O que você acha disso? Acho brilhante. É como se ele estivesse nos convidando a refletir sobre a nossa própria dualidade. Sobre os limites entre o bem e o mal, sobre o que nos torna humanos. Ele nos coloca no centro do debate moral e nos faz questionar nossos próprios valores. E essa reflexão é ainda mais poderosa porque a história se passa na era vitoriana. É verdade. Né? Marcada por uma forte repressão moral. Sim, uma época de muitos costumes. A gente percebe como essa repressão contribui para a criação do Hyde. Como ela alimenta os desejos obscuros do Jekyll. É como se a própria sociedade estivesse, de certa forma, criando monstros. Com certeza. É como se o excesso de regras e restrições acabasse gerando o desejo de transgredir esse libertador. E esses desejos, aliás, são retratados de forma sutil, mas bastante sugestiva. O Stevenson não explicita a natureza dos prazeres que o Jekyll busca como Hyde, mas deixa claro que são atividades que ele considera vergonhosas, indignas de sua posição social. Que aumenta ainda mais o mistério, né? A gente fica imaginando, especulando. A gente fica imaginando. Buscando pistas sobre o que o Hyde faz nas suas noites de liberdade. E essa ambiguidade contribui para o clima de suspense e mistério da história. Nos faz questionar, né? Até que ponto o Jekyll é responsável pelos atos do Hyde? Será que podemos separar as duas identidades? É a pergunta que fica. Ou será que o Hyde é apenas uma manifestação extrema da natureza humana, presente em todos nós? Essa é a grande questão, né? E o mais perturbador é que o Hyde, apesar de ser descrito como um monstro, como um ser grotesco e repulsivo, desperta em nós uma estranha fascinação. É como se ele representasse algo que está escondido dentro de cada um de nós. Algo que nos atrai e nos amedronta ao mesmo tempo. Exatamente. É como se enxergássemos no Hyde uma parte de nós mesmos que tentamos negar, reprimir. E essa fascinação, essa ambiguidade é o que torna O Médico e o Monstro uma obra tão poderosa, tão atemporal. É uma história que nos faz questionar a nossa própria natureza, os limites da ciência e da moral que nos tornam humanos. E nos deixa com a pulga atrás da orelha, né? Será que existe um pouco de Dr. Jekyll e Mr. Hyde em cada um de nós? Essa é a pergunta que fica. E é justamente essa a genialidade do Stevenson. Ele nos deixa pensando, refletindo sobre a complexidade da natureza humana, muito depois de terminarmos a leitura. Com certeza. E por falar em leitura, para quem ficou curioso para se aventurar nesse clássico da literatura, a gente deixou o link para baixar o livro no primeiro comentário fixado.
Isso aí. Vale a pena a leitura. Sem dúvida, é uma viagem inesquecível pelos labirintos da mente humana. E a nossa jornada por O Médico e o Monstro continua na próxima parte aqui no Odisseia Textual. Isso. E até lá. E essa questão da responsabilidade, Uhum. da culpa, é algo que me fascina em O Médico e o Monstro. O Jekyll tenta desesperadamente se eximir de qualquer responsabilidade pelos atos do Hyde. Como se fossem duas entidades totalmente separadas. Ele quer liberdade de ser o Hyde sem ter que lidar com as consequências. Mas será que ele consegue realmente se separar do Hyde? É difícil dizer. Essa é a grande questão, né? Afinal, o Hyde é fruto da mente do Jekyll. Ele nasce dos desejos reprimidos, da sombra que o médico tenta esconder a todo custo. É como se ele fosse uma materialização daquilo que o Jekyll não consegue admitir. Nem para si mesmo. E negar essa sombra, essa parte obscura de si, o leva a um caminho de autodestruição. Ele se isola, se torna um incluso, preso em sua própria culpa e medo. E a descrição do laboratório, do gabinete de trabalho do Jekyll, contribui para essa atmosfera de opressão, de clausura, não é? Com certeza. Um ambiente escuro, sombrio, cheio de segredos e experimentos proibidos. É como se o laboratório fosse um reflexo da mente torturada do Jekyll. O seu labirinto interior, onde ele se perde cada vez mais em busca de uma saída que parece não existir. E no meio dessa busca desesperada, ele recorre ao seu amigo Utterson, pedindo ajuda, conselho. Sim. Mas mesmo com a ajuda do Utterson, ele não consegue escapar do destino que ele mesmo traçou. Uma tragédia anunciada. E o Utterson, apesar de ser um homem da lei, defensor da justiça, se vê enredado numa teia de segredos e mentiras que o impedem de realmente ajudar o amigo. Ele representa a impotência da razão. Diante do caos, da força destruidora do inconsciente. No fim das contas, a história termina com uma sensação de tragédia. Sim. De perda irreparável. O Jekyll, consumido por sua própria criação, desaparece, deixando para trás um rastro de mistério e horror. E o Hyde. O O Hyde, mesmo após a morte do Jekyll, permanece vivo em nossa memória, como uma sombra que nos persegue. Ele se torna um símbolo da nossa própria dualidade, nos lembrando da fragilidade da nossa natureza, da constante luta entre o bem e o mal, que existe dentro de cada um de nós. E essa sombra, essa lembrança, é o que torna O Médico e o Monstro uma obra tão poderosa, tão atemporal. Ela nos confronta com nossos próprios medos. Sim. Com a nossa dualidade, com a parte obscura que tentamos esconder a todo custo. É verdade. E nos faz questionar, né? Será que existe um pouco de Dr. Jekyll e Mr. Hyde em cada um de nós? Essa é a pergunta que ecoa na mente do leitor muito depois do livro terminar. E para você que ficou instigado a desvendar os mistérios dessa obra-prima, a gente deixou o link para baixar o livro no primeiro comentário fixado. Isso aí, aproveita. Vale a pena a leitura. Com certeza. Não? Uma leitura que vai te fazer questionar tudo que você pensa sobre a natureza humana. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho aqui no TCE Textual. É isso aí. Esperamos que você tenha gostado da nossa análise de O Médico e o Monstro. Até a próxima. Até a próxima.